meus amados, tudo bem com vocês? Desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica de hoje, que temos como tema a criação, isso mesmo, lá em Gênesis capítulo 1. Hoje eu tenho um companheiro aqui que não fica quieto no chão, então tem que ficar aqui no colo do pai. Mas antes, irmãos, de iniciarmos este vídeo, gostaria de pedir a todos que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, ative lá o sininho, para que possamos juntos propagar a mensagem do Senhor. Vamos iniciar nosso vídeo então. Partindo então para o versículo de número 1 deste texto, nós observamos uma declaração sintética. Por que isso? Porque vai introduzir, na verdade, os 6 dias da criação. E a verdade deste versículo é afirmada com júbilo por poetas. Quando nós, por exemplo, nos remetemos ao Salmo 102, versículo 25, lá nós vemos no seu texto dizendo: no princípio formastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Isso mesmo. Também é afirmado por profetas, e aí damos como exemplo Isaías, capítulo 40, versículo 21, onde nós lemos lá: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi criada? Olha só que coisa muito interessante. Gostaria, de tratar algumas frases neste capítulo para que podamos compreendê-la de forma simples, didática. Vamos lá para a frase: no princípio, Deus. Aqui, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela sempre toma por forma, ou melhor, toma por certo, e jamais discute a existência de Deus. Na Bíblia não temos uma discussão a respeito da existência de Deus. Não, Deus existe. E ponto final. Embora todas as coisas tenham tido um começo, Deus, ele sempre existiu. E quando nós vamos para o Salmo de número 90, versículo 2, nós observamos lá: antes de nascerem os montes e de criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uma observação que nós podemos ter a respeito disso é que no Antigo Testamento, nós vamos observar lá na sua origem hebraica, o verbo traduzido por criação só é usado no tocante à atividade divina, nunca a humana. Agora, partindo para o versículo de número 2, nós vemos lá a frase terra. Aqui esta frase, na verdade, ela vai ser o centro desse relato. Quando nós observamos que a terra era sem forma e vazia. Essa locução aqui, na verdade, ela só ocorre depois lá em Jeremias. E nós observamos também que ela que vai dar estrutura ao restante de todo o capítulo. Quando nós observamos o separar e o ajuntar que Deus realizou do primeiro ao terceiro dia, isso aqui vai produzir, na verdade, a forma. O fazer e o encher do quarto ao sexto dia
eliminaram o vazio. É bem dessa forma. Mas, dentro deste texto, nós temos que observar algo muito importante, que é a respeito do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, nós observamos, né, o Espírito Santo de Deus, ele se movia sobre a criação. Ele estava atuando na criação. E até hoje, né, esse poder criador se faz presente. E aí podemos ler lá João 33:4, como também Salmo 104, versículo de número 30. Este Espírito se movia sobre. Seria como que uma ave que sustenta seus filhotes e os protege. Partindo para o versículo de número 3, nós vemos lá a expressão Deus disse. Aqui, irmãos, é interessante que simplesmente, ao falar, Deus trouxe todas as coisas à existência, simplesmente pelo seu falar. Haja luz. Nós vemos a primeira palavra. Nós vemos aqui que a primeira palavra criadora de Deus fez nascer a luz em meio às trevas primitivas. E aqui nós tiramos como conclusão que a luz é necessária para tornar visíveis as obras criadoras de Deus e assim possibilitar a vida. Sem luz não há vida. É necessário que haja luz em meio às trevas. No Antigo Testamento, né, nós observamos que a luz também simbolizava a vida, assim como também a bênção. E Paulo também empregou esta palavra para ilustrar a obra de Deus em recriar os corações que haviam sido obscurecidos pelo pecado. Leiam lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Quando nós vamos lá para o versículo de número 5, nós vemos a expressão chamou. Entendamos aqui uma coisa muito importante, é que na antiguidade, dar nome a uma pessoa ou a um objeto implicava, né, ter domínio ou posse. Então, tanto o dia quanto a noite pertence ao Senhor. Leiam depois lá Salmo 74, versículo 16. No versículo 6, nós vamos, né, nos remeter ao firmamento. Nós temos como atmosfera ou céu. E aí nós vemos aqui, tem duas expressões que é interessantes, dois textos, né, que se remetem a isso. Por exemplo, João 37:18. Nós vemos a expressão lá, duros como espelho de bronze. Ou então lá em Isaías 40:22, duros como um ferro. Mas nós podemos observar, né, e aí classificamos de duas maneiras, né? Quando nós olhamos para o versículo, do versículo 3 ao versículo 11, nós vemos os dias da formação. E os dias de preenchimento vão do versículo 14 ao versículo 30. Por exemplo, no versículo 3 nós vemos a luz. No versículo 7 nós vemos as águas abaixo do firmamento que ficaram, né, por cima, lá no versículo 7. Depois temos a parte seca, versículo 9, e vegetação, versículo de número 11.
quando nós vamos lá para o preenchimento, os dias de preenchimento, começamos lá no versículo 14 com os luminares, depois os seres vivos que povoam as águas, todas as aves lá no versículo 21, os rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, versículo 24, e depois o homem, versículo de número 26. E todos os vegetais como alimento, versículo de número 30. Nos atentemos aqui agora então para este versículo de número 26. Nós vemos lá a frase: façamos o homem. Aqui Deus, nós vemos que ele usa essa frase no plural. Então, mais uma vez, para mostrar que Deus não estava sozinho na criação. E quando ele usa essa frase, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, todo ser humano, observe uma coisa, que aqui aqui é possível ver que todo ser humano é digno de honra e de glória e de respeito. Porque Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas nos atentemos também que aqui é antes do pecado. Num outro vídeo nós falaremos sobre o pecado. Tá bom? Então, que se o homem é digno de toda a honra e de toda a glória e de respeito, ele não deve ser assassinado nem amaldiçoado. A imagem aqui, irmãos, guardem isso, inclui características como justiça, santidade. Nós vemos isso claramente lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24. Os crentes devem ser conformes à imagem de Cristo. Expressão usada em Romanos 8. Nós temos, na verdade, que viver conforme a imagem de Cristo. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos criados, na verdade. E um dia nós seremos semelhantes a Ele. A expressão também é utilizada, essa expressão é lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo 2. É interessante que logo depois disso, Deus fala, sobre o domínio. Que o homem domine. Aqui nós vemos que é o apogeu, é o ápice máximo da atividade criadora de Deus. Deus o tem coroado de glória e de honra, fazendo-o dominar sobre o restante da criação. Isso mesmo. Então, como o homem foi criado à imagem e semelhança do Rei Divino, foi-lhe outorgado uma soberania, uma realeza delegada a si. E, no versículo 28, nós vemos Deus abençoar. Deus os abençoou. Encham, subjuguem, dominem. Então o homem aqui, nós observamos que começa a sua jornada com essa bênção divina. Continua dizendo: encham a terra com seus semelhantes e exerçam domínio sobre as demais criaturas terrestres. Olha que coisa maravilhosa, Tudo isso antes do pecado. Nós observamos aqui que o homem tinha esse relacionamento íntimo com Deus na sua criação. Olha a consequência do pecado.
que o pecado depois vai implicar na vida do homem, trazendo a sua separação. E para terminar, irmãos, no versículo 31, nós vemos lá a expressão muito bom. Aqui nós vemos, que é um artigo definido, que vai determinar de forma precisa os substantivos que os seguem. Muito bom. Isso, lembrando de novo, antes do pecado, Deus viu que era bom e assim o fez. Irmãos, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não esqueçam lá de curtir a nossa página. E nós estamos aí, transmitindo novos vídeos sempre que possível. Então espero contar com o apoio de todos vocês aí. Um abraço. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo aí.